árvore da vida não é Kabbalah. Como assim, Yuri? Então deixa eu justificar essa minha colocação. A árvore da vida faz parte da Kabbalah, sim, mas não é toda a Kabbalah. E por que eu falo isso, né? Porque quando a gente estuda esses conhecimentos, quando a gente adentra nesse campo, né, do estudo cabalístico, a gente se depara com a árvore da vida. Se você já fez parte de alguma ordem iniciática, de qualquer cunho que seja, você provavelmente esbarrou com essa estrutura. Deixa eu abrir ela aqui para vocês. Esta estrutura aqui, ó, é a estrutura da árvore da vida, né? Então, se você já olhou para essa estrutura, isso aqui é a famosa árvore da vida, aquela mesma árvore que aparece no Gênesis bíblico, quando Adão, né, ele está lá no Jardim do Éden e Deus dá um ordenamento para ele que ele não podia comer do fruto da árvore do conhecimento, que não é essa daqui. Então ele não podia comer do fruto da Etz Da'af. Etz Da'af significa árvore do conhecimento. Tá? Essa é Etz Chaim, que é a árvore da vida. Essa ele podia comer, né? Então, essa era a árvore que, vamos dizer, dava imortalidade para a sua alma, né? Lá no Gênesis bíblico. E para nós aqui, a gente gosta de usar isso, né, no lado ocidental, nas ordens e tudo mais, Golden Dawn, Telema, Otto, né, a Ordem do Templos Oriente, qual mais? Algumas maçonarias utilizam também, né, para explicar os graus, para explicar os mitos e todas essas ideias, é usada essa estrutura para dar a sistemação do que é os conhecimentos esotéricos. E nós temos grandes figuras, como, por exemplo, o Eliphas Levi, o Papi, né, o Papus, nós temos a Helena Blavatsky, nós temos vários esoteristas muito famosos, assim, que utilizam dessa estrutura, né? A própria John Fortune, quem mais? Israel Regard, Aleister Crowley, vários, tá? Todos eles utilizam dessa estrutura e eles dizem que o estudo cabalístico é a árvore da vida, né? Em muitos locais que eu, pelo menos, já adentrei nesse estudo, né, nessas ordens, eu já fiz parte de algumas ordens, hoje em dia eu não faço mais, né, porque eu não vejo mais a necessidade. Então, dentro dessas ordens, eles trazem a árvore da vida como sendo Kabbalah. Mas não é bem assim. Quando a gente se debruça sobre esses conhecimentos cabalísticos, de fato, né, principalmente pela vertente da mística judaica, nós podemos observar que a árvore da vida é um dos fatores, né, que fazem parte, então, desta mística da Kabbalah. Mas, bem brevemente, né, a semântica da palavra vem de Kabal, que significa receber. Então, Kabbalah é aquilo que é recebido. É a mesma origem da palavra do Kaibalion, por exemplo, né? Então, o Kaibalion, ele tem essa mesma origem etimológica aí da palavra. E esse recebimento, ele não é simplesmente a árvore da vida. Essa árvore da vida que vocês viram, por exemplo, aqui, ela é uma criação da Idade Média, ali do Renascimento, né? Quando veio à tona um livro chamado O Bahir, né? Sefer Bahir. Eu até tenho ele aqui. Este livro aqui, ó, O Bahir, que é o livro da iluminação. Ele é um livro que ele vem ali pelo mais ou menos, né, pelo século XV, por ali, e é por meio deste livro aqui que é constituído esse sistema de 10 Sefirot, né? Então, dentro dos conhecimentos cabalísticos, nós temos já duas ideias que se complementam aqui. No Bahir, nós temos essa composição das Sefirot, enquanto, vamos dizer, não tem uma tradução literal, né, mas Sefirah poderia ser uma esfera ou uma própria, um aglomerado de que é uma representação de uma força, vamos trazer assim, tá? Que são essas bolinhas aqui, ó, essas 10 bolinhas que vocês estão vendo aqui, são as 10 Sefirot, tá?
são os frutos desta nossa árvore da vida. E vocês estão vendo que tem uns traços aqui também? Esses traços são as 22 letras. Deixa eu botar a mão assim que daí dá contraste aqui, ó. Aí, ó. Vocês veem que tem umas letras ali em hebraico que, no meio desses traços, porque no Sefer Yetzirah, então, foi dito que existem 3 letras mães, que são essas 3 que estão na horizontal, existem 7 letras duplas, que são as azuis aqui na vertical, e 12 múltiplas, que são as diagonais. Então, a única forma geométrica que compõe 10, uma matriz decimal, né, das 10 Sefirot, com esta composição de 3, 7 e 12, é esta daqui, tá bom? Então esta é uma forma geométrica representativa da nossa árvore da vida. O que eu quero falar para vocês aqui também é que beleza, se essa árvore da vida, todo esse estudo, né, bem conceitualizado da Sefirot, desta árvore, né, desses centros de força, desta composição geométrica que eu mostrei aqui para vocês, ele surge só no Renascimento, o que tinha antes, Yuri? Então, antes existia uma tradição oral que foi guardada pelo povo judeu, sim, né? Foi guardada muito bem, vamos dizer assim, transmitida, né? Porque eles conseguiram manter, manter o conhecimento fidedigno, né? desses ensinamentos primordiais, e eles vieram transmitindo de boca a ouvido, né? De uma forma bem iniciática, toda essa ideia cabalística, então. E antes, né, disso tudo, antes de existir o povo judeu, também existia esta vertente cabalística. E nós podemos comprovar isso com a própria Bíblia, né, com o próprio Tanakh, que é o Antigo Testamento ali, dentro da Torá, nos primeiros capítulos, se eu não me engano, em Gênesis 14, 15, por ali, agora não me recordo de cabeça, vai aparecer um ser chamado Melquisedeque, né? Quem é Melquisedeque? Uau, Melquisedeque é uma figura, né, um tanto quanto polêmica aí dentro desse cenário cabalístico, dentro da mística esotérica, e tem muitas pessoas que fantasiam muita coisa dentro dessa ideia de Melquisedeque. Melquisedeque, em hebraico, é Melech Tzedek, né? O que é isso? Melech é rei, Tzedek é justo. Então, ele é um rei dos justos, né? Ele ancora esta força da justiça sacerdotal na terra. Então ele era um rei, mas era sacerdote. E se você lembrar da história, né, bíblica, Abraão e Sara saem do Egito e eles vão, né, caminhando ali pelo deserto, tal, eles passam por esse reino de Salém, e o Melquisedeque, este rei sacerdote justo, ele dá uma bênção a Abraão, né? Então ali começa esta ideia de Abraão, que é o patriarca do judaísmo, né? Ele ser justamente um sacerdote, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, a gente pode falar sobre a ordem Melquisedeque, sobre todas essas ideias em outro momento, mas é só para contextualizar vocês, que então, antes do próprio Abraão, já existia, né, uma vertente cabalística, uma vertente monoteísta, uma vertente que tinha esta ideia de ascensão. E nós temos, né, falando em ascensão, algumas outras figuras aí que eu também não quero entrar no mérito, mas bem em breve nós vamos falar profundamente sobre isso, que é o Elias, o Enoque, né, que transfigura assim Metatron, este ser divino de pura luz, né, e ele trilha um caminho de ascensão, isso tudo antes do dilúvio, né, antes do próprio Noé existir. Então, estas ideias da Kabbalah, elas vêm dos primórdios da humanidade, mas muito tempo atrás, gente, muito tempo mesmo, né, e tudo isso vem se espelhando de várias formas, né? Eu gosto de dizer que estes conhecimentos, eles vão se alquimizando conforme passa o tempo, né? Por quê? Eles não têm uma forma sólida, não é uma estrutura fixa, rígida, né? Porque senão quebraria, se é rígido demais, quebra. Então,
é uma alquimia, é uma grande alquimia divina que vai mudando conforme a cultura, conforme o tempo, conforme a necessidade, né? Então a Kabbalah, ela vem como este conhecimento primordial, ela é a verdadeira tradição primordial. E hoje em dia, se você faz oração para anjos, né, acende vela, enfim, faz aí as suas rezas, ou até pede proteção para algum anjo, algum arcanjo, essa ideia de anjo da guarda, né? Tudo isso vem lá dos primórdios da Kabbalah, de tempos muito antigos, muito remotos mesmo, né? Então toda essa ideia de anjos, arcanjos e até mesmo demônios é proveniente de algo muito tradicional, muito antigo, que nós vamos conhecer hoje em dia, em questão de literatura. Se nós formos atrás desse conhecimento, seriam as literaturas Ehalot, né, que se fala, que é a literatura dos palácios, que também vai abranger esta ideia de Maser Merkavah. Então, o que é essa Maser Merkavah? É a Merkaba, né? A carruagem Merkaba, aquela carruagem, por exemplo, que o Ezequiel viu na sua visão mística, né? Então tudo isso faz parte de um conjunto de literaturas muito antigo que não foi canonizado, não entrou para o cânone bíblico, né? Como eu já falei em lives anteriores, são os vencedores da história, né? Que escrevem a história. Então quem perdeu a luta foi escanteado, né? E isso acontece também com os essênios, por exemplo, né? O povo essênio, hoje em dia a gente tem alguns pergaminhos, algumas ideias primordiais deles, que um deles, que é muito legal vocês olharem com atenção, quem quer se aprofundar, são os pergaminhos de cobre de Qumran, né? Qumran é uma região ali, e é a região dos essênios. Eles têm toda uma ideia, uma outra ideia mística, né? Tem os fariseus, tem os essênios, tem vários povos, só que dentro deles alguns perderam e alguns ganharam, né? E quem ganhou foi justamente quem escreveu essa história, e os outros ficaram meio de lado. Então existe todo esse contexto, e para um bom buscador, uma boa buscadora da verdade, é essencial, primordial, que nós tenhamos olhos atentos, né? Que nós possamos olhar para além do que é apresentado para nós. Então, particularmente, eu sempre questionei muito, né? Eu nunca aceitei a verdade como me apresentavam, assim. Então, tudo isso que eu tô falando para vocês, também não aceitem assim como a verdade última do universo. Isso aqui é a minha verdade, que eu estou apresentando para vocês através de estudos, de leituras, de rituais, de várias questões aí, né? Mas é bom que vocês pesquisem para ver se o que eu estou falando é verdadeiro mesmo, né? Então, existe toda essa ideia, e o que eu vejo, por exemplo, trazendo, né, para os dias de hoje, vamos parar de falar um pouco dessa ideia tão distante da nossa realidade, né? O que nós temos hoje é justamente uma ideia um tanto quanto simplista e distorcida do que é este mistério de fato, ou esta ideia de ascensão, esta ideia de Kabbalah, toda essa ideia parece que ela foi se perdendo como grãos de areias, né? Que quando a gente quer pegar na mão a areia, assim, ela vai se esvaindo, assim, a gente não consegue segurar direito. Então, ao longo do tempo, a gente vai vendo que na modernidade atual, existem pequenos fragmentos aqui e acolá, e aí agora, né, nós vivemos um movimento de nova era, nós vivemos esse renascimento da nova era, né, da volta de Atlantis, ou enfim, deste novo momento da humanidade que está sendo divulgado, propagado por aí. Mas o que as pessoas talvez não sabem, que ancoram, né, este movimento, é que tudo isso é muito antigo, tudo isso é mais antigo que a própria Bíblia, né? É uma coisa que transcende os véus do tempo e que está aí desde os primórdios, né? Essa ideia de cubo de Metatron, esta ideia de carruagem, de ascensão, né? De todas essas ideias, elas são muito, muito antigas mesmo, tá? E o que eu falo assim para vocês
vão na fonte das coisas, porque lá o conhecimento, ele tá um pouquinho melhor ainda, né? Do que, às vezes, as distorções de tradução em cima de tradução, de opinião em cima de opinião, né? Daí vai um monte de gente dando opinião, traduzindo aqui, lá, vai do hebraico pro latim, do latim pro alemão, do alemão pro inglês, do inglês pro português, e vai misturando os termos, aí vai se perdendo muita coisa. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a Kabbalah, ela contempla muitos mistérios, e tudo isso que a gente está vendo hoje com esses movimentos da nova era, eles já existiam há muito tempo atrás. Hoje nós vemos um renascimento disso tudo, né? Nós vemos que é importante nós fazermos essas práticas espirituais, e eu dou graças a Deus que a humanidade, né, pelo menos está despertando, está olhando para este lado espiritual, né, de uma forma não tão dogmática, de uma forma não tão fechada, né, dentro de um sistema pré-estabelecido por cânone, clero e credo, que eu já falei também em vídeos anteriores, né, que formam as religiões, instituições e tudo mais, mas de uma forma mais livre, assim, mais pessoal também, né? Hoje em dia nós vemos que a ideia não é mais você ir numa igreja, numa sinagoga, numa mesquita, em algum lugar, num templo, numa loja, para encontrar a Deus. Você encontra a Deus dentro de você, você encontra com Deus dentro do seu coração. Então, este movimento de nova era, este movimento de renascimento dos mistérios, ele está vindo com muita força, só que a gente também precisa entender as origens, a gente também precisa olhar lá para o passado, ver o que já foi feito para não ficar também patinando, né, chovendo no molhado, reinventando essa roda das coisas e fazendo coisas mirabolantes que talvez não funcionam tanto assim em nível prático mesmo, espiritual, porque tem coisas que funcionam, né? E essas coisas que funcionam estão veladas, mas basta que a gente busque, basta que a gente assista vídeos como este, participe desse movimento, né? Tenha vontade de buscar, tenha desejo de encontrar e força para realizar. Fazendo isso, eu tenho certeza que nós vamos chegar numa ideia, né, ou numa síntese maior de todos esses mistérios maiores que nós temos, né, minha gente? Então, fiquem com Deus, que Hashem ilumine a sua vida, a sua semana, e que te dê boas experiências, boas vivências, né, para que você possa se fortalecer e cumprir com a sua missão divina aqui na Terra, tá bom? Então, um forte abraço e nos vemos no nosso próximo encontro semana que vem, no mesmo horário.